boa noite a todo mundo, shalom, nós estamos aí começando já, temos uma galera, uma turma boa aí, e o nosso assunto aqui, a gente está pensando, né, sobre Bíblia e sociedade, e o tema hoje é democracia. Então, Israel, eu vou começar levantando a bola aqui, e a gente vai na sintonia, você me diz, olha só que coisa interessante. Tradicionalmente, as pessoas dizem que democracia é coisa da Grécia, né? Que a Grécia que trouxe essa tradição, e a gente reconhece que os gregos têm realmente muita coisa importante na contribuição da história e daquilo que vai ter um desdobramento da democracia no Ocidente, mas, na verdade, existem elementos, né? Eu vou começar aqui dando um toque na Bíblia hebraica antiga, né? Que apresenta aí o que a gente pode chamar de sementes da democracia. E você, como é rato de biblioteca, né, gosta aí de história e conhece aí a trajetória do assunto, eu vou começar dizendo o seguinte, é interessante que a Bíblia faz uma declaração, que a gente chama de declaração teológica, quando Deus diz, né, eu sou o Senhor. Vocês não podem ter outros deuses além de mim, ou deuses que vão competir comigo. Né? Quando Deus diz, né, o hebraico, a gente tem o nome de Deus, o nome sagrado, Hashem, né, o Yehová, Yahvé, mas o Yehová, o Yahvé, ele é o Adonai. Quer dizer que ele é o dono, ele é o soberano. Quando a frase é dita assim, a gente entende isso teologicamente, tem toda a razão para entender isso, mas além disso ter esse sentido teológico, tem uma questão muito interessante, é que no mundo antigo, as grandes potências entendiam que os seus líderes maiores, os monarcas na Mesopotâmia antiga, né, no Egito antigo, eles eram considerados divinos. Consequentemente, as pessoas tinham que tratá-los como verdadeiras divindades e o poder que eles tinham era legitimado a partir daí. Interessante que quando a Bíblia afirma isso, ela estabelece uma ideia de que o domínio pertence somente a Deus. Quando se diz que ele é o Senhor, quer dizer que naquele sentido ninguém mais é. O máximo que existe na Bíblia, né, é a ideia de que o ser humano precisa estabelecer um governo sob Deus, na direção de Deus, debaixo, né? Porque, na verdade, os seres humanos todos são iguais, enquanto seres humanos, e Senhor mesmo é só o Criador e sustentador do universo. Então, veja só como essa ideia faz a diferença grande, né, naquilo que vai ser semeado, no que as pessoas vão entender a respeito de domínio e de governo. Entendendo isso, Israel, a bola está com você. Me fala um pouquinho aí sobre essa realidade do mundo antigo. Você acha que havia algum comportamento despótico, né? E na Grécia tinha democracia mesmo? O pessoal votava em quem lá? A turma era mais de direita ou de esquerda? Como é que era o negócio? Explica para a gente aqui. Eu estou meio perdido e confuso, preciso saber. E a galera está aqui a todo vapor, cheios de shalom para cá, para lá, e a coisa está caminhando. Então vamos lá, a bola está com você, Israel Vamos Sayão. lá então, falando sobre democracia, entendendo um pouco sobre a antiguidade. Eu acho uma palavra difícil de entender, porque a gente sempre faz que tem raiz no grego, brincam, né? Democracia, o governo do demônio. Não, na verdade é do povo, demos, tal. O que é difícil é confundir. A gente começa com democracia na Grécia Antiga e vai direto para a eleição com sufrágio universal, nos Estados Unidos e na Europa, e acho que tem um meio do caminho aí para entender um pouco melhor. E a grande pergunta que a gente vai se fazer hoje é se a Bíblia participou positivamente ou não nessa trajetória do desenvolvimento da democracia, né? Então, indo para as raízes da humanidade, a gente vê o início dos governos que se estruturaram na Mesopotâmia, na China, na Índia, até nas Américas. Todos são governos que, basicamente, para governar, se precisa definir quem que é proprietário do solo, porque a terra não tem dono no início da humanidade. Então, basicamente, o governo surge como uma forma de ter assertividade do solo. Então, se eu quero ficar numa região bem localizada, os meus vizinhos também querem,
Quem disse que eu tenho direito a ela? Direito à terra, direito a viver, direito a ter a minha vida lá. Daí surge a figura do soldado, do líder militar. E eles vão começar a estipular regiões. Olha, quem está nessa região aqui, desse lado do rio, eu mando. E quem atrapalhar, eu vou defender o meu povo. Então a relação das pessoas que viviam naquela região com esses líderes militares não era de igualdade, e sim de desigualdade. E daí é interessante que na trajetória hebraica, né, na Bíblia, fala ó, o poder está na mão de Deus e não do chefe militar, mas isso não era um comportamento comum. E quando a gente vai para a Grécia, é uma ilusão falar a Grécia criou a democracia, mais ou menos, porque a Grécia primeiro não existia como país, e sim era uma região com diversos agrupamentos de pessoas. A Grécia tem uma vantagem de geografia, por ser ilhas rochosas pequenas, não dá para você ter uma região muito grande com um exército muito forte. Então, facilitou o agrupamento de pequenos povoamentos e povoamentos que dependiam do comércio, especificamente marítimo. Daí surgem várias cidades que têm princípios diferentes. E Atenas, sim, pode ser considerado um dos lugares onde a democracia se desenvolveu melhor, mas vamos redefinir o termo. Né? Democracia grega, basicamente, se resume a uma decisão de um condomínio. Se você é dono de um imóvel no condomínio, você tem voto. Só que você tem que ser homem. Se você não é dono, se você trabalha, se você vive, você simplesmente é dependente. Então, a democracia era muito mais associada a uma sociedade. Quem tem participação no negócio, vota. Então, quem tem participação nos interesses agrícolas e comerciais da cidade de Atenas, vota. Quem é escravo, mulher, criança, homem não livre, desculpa, você não tem participação. E lógico, é uma cidade, Atenas. Tem diversas, Larissa, você tem Corinto, você tem Esparta. O modelo espartano é basicamente um despotismo, coloca qualquer ditadura, assim, basicamente o pessoal abusava das crianças, era guerra para todo lado, então é difícil. Agora, em contrapartida, o Império Romano nasce como república, nasce como democracia também. Então, dentro do mundo antigo, o Ocidente teve as principais experiências com democracia. Basicamente posto que a gente tem um solo, uma região, posto que a gente tem recursos naturais e que a gente tem uma população vivendo nessa região, como que a gente se organiza? Tem várias formas. Um chefe decide tudo e manda os fracos e pessoas sem educação obedecerem, ou a gente começa a se organizar, mas tem uma linha muito distante entre o fazendeiro sem nenhum tipo de educação, o líder militar com poder bélico e o acadêmico, estudioso, né? Então, por exemplo, na China, você tem, no início do taoísmo, você tem teorias, por exemplo, de anarquismo, mas só para a classe monástica superior educada, não é para todo mundo. Então daí queria aquela questão, democracia é legal. Se o governante tem que estudar, tem que treinar, tem que se preparar para ser um governante, como que um mero cidadão, um mero morador de um vilarejo vai poder ser um bom governante? Isso é muito difícil. Então, esse digamos, o desenvolvimento da democracia sofre essa dificuldade. A gente tem que ter uma região boa, tem que ter recurso natural, tem que ter uma região com uma população vivendo lá, e daí vai discutir como que a gente organiza essas pessoas. E todas as primeiras metodologias, inclusive, se a gente pega os escritores gregos, né, Aristóteles vai falar que uma cidade com mais de 5.000 pessoas já não dá mais para ter democracia, é muito grande. Democracia, literalmente, é uma comuna, é um vilarejo. A gente define aqui o que a gente almoça no jantar, o que a gente faz com o porco que sobrou, o que a gente vai fazer para pintar o portão. Não era decisões da reforma previdenciária, direitos trabalhistas, política estrangeira. Enfim, acho que esse é o ambiente. E na Grécia nem todo mundo. Na Grécia todo mundo é cidadão? Quem é que é cidadão que pode ter esse privilégio de decisão? Então, daí a gente vai para a famosa estratégia de herança. Na verdade, cidadão, o conceito de cidadão vai nascer só depois da Revolução Francesa na prática, nos termos que a gente conhece hoje. Mas o conceito de cidadão antigo era quem na prática possuía terra. É aquela ideia do sócio. E quem pode ter terra? Tem uma questão de herança, de você estar associado a viver naquela região há muito tempo, você ser herdeiro do seu pai, possuiu. Porque quem toma a terra, normalmente toma ela militarmente. Então você meio que descende. Da mesma forma, os nobres na Europa, todos eles são descendentes de conquistadores. Na democracia veneziana do século XV, mesma estratégia. Se você faz parte dos proprietários das terras, tanto em Veneza quanto em Milão, você pode fazer parte da senhoria, você pode votar. Então, democracia na antiguidade basicamente se resume
se você tem uma participação de terra, você vota. Então, a vasta maioria das pessoas não participam. E mesmo nos seus dobramentos romanos e bizantinos e a Europa cristã, também tem uma ideia de propriedade. E daí tem umas complexidades um pouco maiores quando a gente entra participação de governos estruturados, fica um pouco mais difícil. Mas democracia mesmo, na Antiguidade, Grécia Antiga, Roma Antiga e na Idade Média, quem vota na Alemanha medieval? O príncipe vota. Então você tem que ter um castelo, um monte de cero, terra, exército, e daí você vota. É uma democracia semelhante ao Banco Central votando em que fazer com a taxa Selic. Não é muita gente que participa, né? Eu acho que... Mas daí, dentro desse cenário, é meio pagão. Eu tô falando grego, romano, tá todo mundo sacrificando gente, fazendo bagunça, guerra. Não me parece muito bíblico. Na minha pergunta é, nesse cenário, o que a gente pode pensar um pouco sobre a Bíblia? A Bíblia está sendo formada, já está começando a ser desenvolvida na época da romana? Como que ela vai participar? Ela tem uma posição um pouco diferente sobre o governo? Então, Zé, olha, a coisa interessante é que talvez nem todo mundo tenha a compreensão, né? A Bíblia se desenvolve, né, nos escritos do Antigo Testamento, que passam a ter realmente uma relevância de diretriz para a comunidade da fé aí na época mesmo de Jesus, né, que essa é o que a gente chama de uma cristalização do conceito canônico de escritura, né? E isso no primeiro século é que a coisa, vamos assim dizer, vai se fechar, né, definidamente. E depois, claro, com o Novo Testamento, que passa a ser referência ainda da transição do primeiro para o segundo século, e isso se fecha no quarto século. Agora, veja bem, isso não significa que, primeiro, que apesar da revelação bíblica, que a sociedade estava se conformando a ela, né? Segundo, a gente tem todo um pano de fundo onde existe uma maneira de organizar a vida e que, vamos dizer, demora um pouco para que as sementes do pensamento bíblico venham, de fato, a florescer na direção de uma sociedade mais próxima daquilo que a gente entende hoje como democracia, né? Um fator que eu acho interessante, né, voltando aí para o que a gente tinha falado inicialmente, é o fato de que no mundo antigo, quando os hebreus chegam no Egito, é tão interessante que o José dá um toque no Jacó lá, seu pai, e fala, olha, não fala lá que você, né, é assim, não dá muita bandeira que você é pastor de rebanhos, porque ser pastor de rebanhos para os egípcios é uma toevá, é uma abominação. E por quê? Porque as grandes civilizações assim muito despóticas e marcadas por escravidão, elas eram grandes civilizações agrícolas, né? E a figura do pastor de rebanho era uma pessoa que ele nem ficava dominando sobre os outros, nem era dominado sobre os outros. Não sei se o pessoal já percebeu, a gente olha para a Bíblia, vê as principais pessoas da Bíblia, você vê lá, né, Abraão, depois você vê Moisés, depois você vê Davi, você vê profetas importantes como Amós. Já reparou que todos são pastores de rebanho, né? A civilização nômade. Então a gente tem uma postura assim que o pastor nômade ele é meio profissional liberal. Assim. Ele não tem carteira assinada, ele não depende do patrão e ele não manda em ninguém. Né? E aí você tem um perfil diferente daquele tipo de sociedade onde o líder despótico escravizava todo mundo. Você estava falando da Grécia e de Roma, o pessoal não imagina, por exemplo, na época do Novo Testamento, no mundo romano, de cada 10 pessoas, 6 eram escravos. Né? Esse cidadão, assim, no mundo grego, era uma quantidade pequena de pessoas. Aí não chegava a 20% da população, porque eram só homens e pessoas de posição elevada. Agora, o que eu acho muito louco nessa história, e que aí depois você vai nos ajudar comentando a caminhada da história, que é o seguinte: qual é o foco da opressão de quem domina? O foco é que essa pessoa é a fonte da lei. Escuta, o rei falou, ninguém discute. Esse negócio que a gente tem muito no Brasil ainda, você sabe com quem você está falando? Né? Você sabe quem é que manda aqui? Pois é, a coisa era desse jeito. Você sabe quem é o faraó agora aqui? Vocês vão saber, né? O faraó fala para Moisés, eu quero saber quem é o Senhor. Né? Escuta, qual que é a chapa do carro dele para saber se é
chapa preta se ele tem, né, domínio no pedaço aqui. É interessante que em Deuteronômio 17 você vai encontrar um negócio muito louco no mundo antigo, que é diretriz de lei que o rei deve seguir. Então diz, olha, o rei não pode assim passar do limite, juntar um harém gigantesco. Né? Você vê que Salomão acho que esqueceu de ler essa parte, né? Olha, o rei não deve multiplicar para si cavalos, tal, para querer, né, uma ganância muito grande, concentrar poder. Então, a Bíblia apresenta essa ideia de que existe uma referência de lei que é uma pré-constituição, sim, da qual depende a diretriz do governo. Quer dizer, que o próprio rei, em vez dele mandar o que ele acha, porque sim, porque ele é divino, porque ele é a fonte da lei, ele é obrigado a prestar atenção numa diretriz escrita. E eu pergunto para você, essa conexão não é algo que faz parte da caminhada, né, na direção de uma democracia que a gente conhece na tradição ocidental? E nesse caminho aí, o que você tem? Você que conhece bem a história da Europa, como é que é essa história de Constituição, direitos, isso, como é que é essa caminhada? Toca a bola para frente aí, que a galera tá ansiosa. Tem gente que está querendo saber se tinha até partido brasileiro funcionando lá na Grécia Antiga e no mundo antigo. Eu acho difícil, né? Mas, de repente, quem sabe você fez alguma descoberta diferente aí nos últimos tempos. Vamos lá, então. A Grécia não tinha muito brasileiro na época. Muito interessante o que você mencionou sobre a Bíblia, sobre o nomadismo, né? E o agricultor está sujeito, é o que eu falei da terra. Democracia e formas de gestão. Quando você está amarrado à terra, naturalmente você cria um grande problema. Porque quem é o dono da terra? E quando você tem as suas ovelhinhas, tá de boa, você muda de terra, você muda de CEP. Então é difícil você ser subjugado. Então, realmente, a agricultura nasce com seus principais reinos despóticos, né? E é interessante que a Bíblia tem uma das poucas, não tem isso naquela época na antiguidade, nenhum reino, tanto nos grandes impérios chineses, indianos, na região suméria da Mesopotâmia, na Grécia Antiga, não tem muito como sujeitar o rei enfim, ao povo. Teve uma experiência com isso em Roma, com a República, em que os romanos meio que deixaram o ambiente, tentaram sujeitar o rei. Foi muito engraçado, porque foi uma ocorrência em Roma em que os patrícios, né, que tinham propriedade da terra, e os plebeus que não tinham, os plebeus simplesmente levantaram o acampamento e foram embora, uma grande parte. Né? Daí os patrícios falaram, caramba, sem peão não dá para ter essa estrutura para ter alguém para me submeter a mim. Daí eles foram negociar, enfim, e Roma sofreu com abuso dos reis etruscos. Então foi um povo que falou, caramba, não é bom ser abusado por um rei. Então, quando eles formam Roma, eles falam, não vamos ter rei, vamos sujeitar os líderes a uma regra. Mas daí nasce na prática uma oligarquia. E que o final dessa oligarquia cresceu tanto em poder, o modelo romano, que era eficiente, que democracia normalmente dá muito resultado econômico e tecnológico, que acabou desdobrando num império muito mais terrível, muito mais despótico do que tinha sido antes. O imperador romano é muito pior do que um rei etrusco. Era um mero cara que coletava pote, era muito mais fraco. O imperador romano massacrou gente em 3 continentes. É muito mais complicado. Só que se a gente avança um pouco mais após o cristianismo, dentro da Idade Média, é interessante que a cultura nórdica, germânica, ela era um pouco mais de comuna. Faz sentido, porque é frio pra caramba, todo mundo vive em pequenos grupos de quem sobreviveu ao inverno passado, então tem-se um costume maior de gestão interna das comunidades. Então, quando eles tomam conta das regiões no norte da Europa, se cristianizam a partir do ano 1000, praticamente o último reino da Dinamarca se cristianiza. Então a gente tem uma região... Então são os vikings. São os vikings, Os vikings, os nórdicos. Os vikings, eles se cristianizam mais por volta do ano 1000, e eles têm uma cultura muito particular que influencia a Inglaterra nas suas conquistas. Então, quando a Inglaterra ela foi, inclusive, dividida, tinha uma região que era lei inglesa, uma região que era lei viking, essa diferença cultural era muito forte. Então, quando a gente está mais ou menos por volta de 1200, quando a terceira cruzada está acontecendo, famosa porque o Robin Hood, ele acontece durante a cruzada. O rei Ricardo Coração de Leão está lutando contra o Saladin lá em Israel. Daí o rei, irmão dele, é fraco, o João Sem Terra, que já demonstra que é o maior poder democrático, já começa sem terra, né? Tudo bem que era só o nome dele, mas vai fazer o famoso Tratado Magna Carta, né? Que é considerado o documento que é o avô da Constituição.
É interessante porque ela é a primeira vez dentro da história europeia onde é uma coisa semelhante à Bíblia, que submete o rei a um documento, a um papel, um contrato, digamos, social, um contrato definido que o rei não tem poderes irrestritos, até porque o rei estava fazendo muita bobagem. Então esse é o princípio. Agora, isso acontece na Idade Média. Isso sujeita e cria o conflito de parlamento e rei. Então, basicamente, aí é onde vai nascer a ideia do júri, que tem muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra tem no Brasil também. É por quê? Porque se o rei, o único poder que o rei não pode ter é matar pessoas. Então, para decisão de caso criminal, tem o jurado. É democrático, super democrático. Isso é bem antigo, essa tradição. Só que o resto o rei ainda manda, com alguns limites do parlamento. Agora, só vai mesmo mudar a Inglaterra em 1689, com a Revolução Gloriosa. Só que daí já entrou os protestantes. E daí tem mais informação bíblica para eu entender aí, porque daí entrando os protestantes muda bastante a trajetória democrática da Europa. Daí eu vou passar a bola direto de volta para você. Vamos trabalhar essa ideia. Vamos lá, interessante você falando sobre isso e a questão do surgimento do protestantismo. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é o fato de que democracia e poder político absolutamente concentrado, absolutista, acaba interferindo diretamente em questão que tem a ver com economia, né? Tem a ver com a questão do que, de fato, nós temos à nossa disposição. E eu, lendo, né, porque você sabe, meu negócio é ler a Bíblia no original, né, a gente está sempre lá em Israel, conhecendo a coisa, e lendo os detalhes das leis da Torá, é impressionante que uma série de leis dizem respeito à condenação, né, de um dos mandamentos tão importantes, né, que tem a ver com o verbo ganav, que quer dizer roubar ou furtar. Né? A proibição do roubo e da cobiça, ela parte do pressuposto da propriedade privada, do respeito de algo que pertence ao indivíduo. Né? Porque se eu estou num ambiente onde, vamos dizer, onde é tudo, é de todo mundo, não tem nem sentido eu dizer, ó, você não cobice nada do próximo, porque não tem nenhum nada nem o próximo. Está tudo num pacote só. Né? Quando eu tenho a ideia de que algo pertence a uma pessoa só, vamos dizer, o pecado de Davi. Quando a gente lê a história do pecado de Davi com Batseba, né, a gente, né, até pela interpretação mais brasileira, você já foca principalmente na questão que envolve a sexualidade. Né? Mas, na verdade, o que Davi está percebendo no seu enfoque equivocado é que, tipo, tudo é dele, né? Não tem esse negócio de que a Batseba pertence a Urias, porque ele é dono do Urias, ele é dono da Batseba, ele é dono de Israel, e aí que o seu coração se desvia de Deus, né? Esse é um caminho problemático também na vida de Salomão depois, né? Mas a ideia do respeito, o respeito era tão grande que se um cara tivesse devendo e alguém fosse cobrar alguma coisa dele, a lei, no detalhe em Deuteronômio, fala assim, ó, você não pode nem entrar na casa do cara. Você fica do lado de fora, né? Porque o indivíduo que vai entregar para você o que é considerado penhor. E tinha toda uma regulamentação. Aliás, na semana que vem eu queria discutir com você exatamente sobre pobreza e riqueza nas sociedades a partir do enfoque da Bíblia, né? Então, é muito interessante, né, a gente ver isso. E eu pergunto para você, esse negócio do valor do indivíduo, já que você tocou no protestantismo, né? E essa questão da propriedade privada, isso é um enfrentamento do absolutismo? Isso tem a ver com democracia? Qual é o papel desse elemento? E o que você pode aí, na caminhada da história, mostrar do valor desse elemento na construção daquilo que a gente entende como sociedade democrática? Tá bom, vamos lá. Acho que esse é um assunto muito importante, porque ele acaba se tornando um ponto nevrálgico de democracia. E talvez eu assuste algumas pessoas aqui com a informação que eu vou passar, mas sim, basicamente, na trajetória histórica, a propriedade privada era muito simples. Quem detém o poder militar detém a propriedade. Quem hoje está gerindo esse poder é o soberano. Então é mais ou menos como se funcionava. Isso é interessante, a Bíblia vai confrontar isso, porque o rei na prática tinha direito a qualquer mulher.
o imperador tem direito. Gengis Khan tinha o direito sobre todas as pessoas que ele conquistou na Ásia toda no século 13 e 14, porque o Império Mongol era o mais poderoso. Quando a gente entra em muito interessante, que se a gente hoje pegar uma estatística global de ranking de democracia, é muito interessante, porque nos top 10 só tem país de formação protestante. E é muito engraçado, porque você vai ver a Escandinávia, a Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Suíça, e você leva um susto, caramba, por que será que eles têm essa atitude? Então, eu acho que tem dois caminhos que a gente tem que tomar. Primeiro é propriedade privada. Tiveram duas relações a isso. Teve uma relação mais orientada ao que foi depois chamado de liberalismo, de independência, de propriedade privada individual, e teve uma vertente um pouco mais coletivista, que a gente vai ver com o movimento, por exemplo, da reforma anabatista, né? Então, o que é interessante é que se a gente vê a propriedade privada, ela vai ser muito respeitada. Quando surge a reforma protestante, é importante entender que a igreja ela se misturou com o governo na Europa medieval. Então, no século XIV e XV, a gente tem a igreja inserida em todas as esferas do governo. Então, a discussão teológica era uma discussão de políticas públicas também. E a gente sabe, na nossa trajetória Brasil, Espanha, Península Ibérica, o Estado interferia em tudo, e a religião também. A gente vê isso com o crucifixo católico no STF até hoje. Então essa mistura entre religião e governo era muito forte. E propriedade privada como privado? Tudo é do Estado. Tudo do Brasil era da coroa portuguesa. Tudo no Império Absolutista francês era da coroa francesa. A ideia de propriedade privada vai ser muito difícil de se desenvolver. Tem os precursores, a gente vê, por exemplo, na Suíça, no final do século XIII, alguns cantões, são 5 cantões. Cantão é basicamente uma pequena comunidade, uma província, algumas cidades que se uniam e tinham meio que uma gestão conjunta. Eles vão se unir, falar, olha, a gente quer se organizar e tudo que for privado tem que ser respeitado e ninguém pode pegar. Eles se unem. É interessante porque isso bate exatamente com a participação da pólvora. Tem outro fator importante, tecnologia. Só existe democracia a partir da capacidade de um cidadão, sem riqueza, castelo e poder, se defender. Então, para você ter uma ideia, o primeiro canhão usado em guerra foi em 1260, pelos mamelucos, no Egito, contra os mongóis. E os mamelucos eram o quê? Escravos que tinham se libertado dos mestres. Então, a libertação do mais fraco vem com a pólvora. Então, a gente tem esse ambiente. Vamos ter liberdade? Você tem que lutar por isso. O que a Suíça faz? Ela vai se armando, se unindo com os cantões. Até o século XV, XVI eles estão unidos. E eles vão lutar contra o Império Habsburgo, vão lutar contra invasões venezianas, invasões que vão vir da França. Só é possível ter propriedade privada se alguém protege essa propriedade e essa união faz a força. E surge esse respeito. Então, hoje, você vê a estrutura do ambiente protestante, tem muito respeito à propriedade privada. E esse é fundamental para ter a democracia de um sentido. Em outro sentido, a gente vai ver as revoluções que aconteceram, chamadas de revoluções campestres, no Império Habsburgo, que hoje é Áustria, Hungria, região geral norte dos Balcãs e leste europeu, que Marx e Engels, inclusive, Engels vai citar essa revolução como o primeiro levante popular da história, no livro, não é no Capital, é no outro livro que ele vai trabalhar o desenvolvimento do socialismo. E você conhece bem, a gente vai nas viagens da Biblos, vai para a Europa, a gente já viu em Innsbruck o portão dourado do Jakob Hutter, que, por exemplo, os movimentos de Jakob Hutter, anabatistas de forma geral, na prática, são socialistas, são comunistas. Eles se organizam em comunidades, independente do Estado. A gente fala, bom, a gente vai ter propriedade nossa, ela vai ser dividida em coletividade e vai ser administrada democraticamente. O que é engraçado é que na trajetória da história essas comunidades perderam a democracia, se tornaram bem ditatoriais. Hoje, se você for numa comunidade de origem anabatista nos Estados Unidos, as mais tradicionais, ou no Canadá, eles são extremamente ditatoriais. Lembram um pouco a União Soviética. Lembram o comunismo secular europeu. Então, há sociedades democráticas. Mas eles não são ateus. Não, assim? Super religiosos. Você está dizendo que os Amish são ateus? Não, por isso que é engraçado. Então, confundiu aqui eles são agora. super religiosos, mas eles acreditam que tudo tem que ser em comunidade. Então, é muito engraçado que essas sociedades acabaram não se desenvolvendo tanto. Daí, a oportunidade esteve quando juntou o respeito à propriedade privada, que vem da Bíblia, da ideia de que eu não posso cobiçar uma coisa do meu próximo.
Isso é um pecado, então eu não posso cobiçar. Mas dentro do catolicismo, eu ter qualquer sucesso econômico também era criticado. Então, dentro do protestantismo, a gente vai juntar a possibilidade de inovar em tecnologia, de crescer economicamente, e eu tenho que respeitar a propriedade do próximo, sem cobiçar ela. E na hora de a gente definir como a gente organiza essa conjuntura de pessoas, a forma optada é democracia. Até porque, dentro do protestantismo, se presume que o ser humano caiu, ele é pecador, ele é mau, ele não é confiável, ele tem uma inclinação para o mal, a total depravação. Daí aí está o berço dentro do mundo protestante, por isso que Escandinávia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, a Suíça e daí as colônias que desdobraram essa visão partem do pressuposto que o ser humano é pecador, mau e não é confiável, daí eles criam o famoso sistema de checks and balances, onde você tem que fazer um acompanhamento das pessoas e garantir que eles fazem o trabalho deles. Daí você tem um modelo democrático, que se eu tiver um líder único que reporta ele mesmo, vai cometer erros porque ele é mau, pecador. Então, por trás da raiz do modelo de controle, de compliance, de regras de contenção de corrupção, está a ideia que o ser humano é mau. Ele precisa ser controlado. Algo que não aconteceu nos países de tradição católica. E daí você vê a Espanha sendo muito rica, muito mais corrupta e menos rica, menos desenvolvida, e a Holanda, que não tinha nada muito bom para ela, tendo muito mais propriedade privada, tendo muito mais crescimento econômico e governos muito mais democráticos, comparativamente falando, mesmo sendo monarquias. Porque o que importava era a visão por trás do modelo. Então é difícil. A Suíça bate todo mundo, ela conseguiu ter católico misturado com protestante e ter democracia. Conseguiu. A Suíça é uma referência meio fora da curva. Eles conseguiram realmente montar uma coisa que funcionava, mas só deu certo porque quem geriu a transição foi Zurique, foram os protestantes. Não veio, inclusive Genebra entrou depois, não veio da tradição católica. Porque o catolicismo se submete ao Papa. E o protestantismo tem espaço para você questionar a autoridade. Então, acho que a propriedade privada sim é valorizada, ela é enraizada em princípios bíblicos e ela tem desdobramentos diferentes. Protestantes que não respeitaram ela enfraqueceram. Isso é muito interessante, as suas observações, e você está me fazendo pensar em umas coisas aqui um pouco curiosas, né? Eu não sei se o pessoal da live vai querer ouvir, mas o negócio é que chama atenção. A gente está acostumado com o raciocínio de que é o seguinte, quem está em cima fala e todo mundo, se é inteligente, baixa a orelha e fica quieto. O interessante é que você vê na Bíblia que não é assim que acontece. Quando Deus dá as suas orientações, Deus aceita de boa o contra-argumento. Olha a história interessante, por exemplo, de Deus chegando para o Abraão e falar, Abraão, ó, Sodoma e Gomorra, os caras passaram dos limites, então dá licença que eu vou acabar com tudo. Aí o Abraão, mas Senhor, como é que você vai fazer um negócio desse, né? E Deus não diz, Abraão, fica quieto, como assim? Você está ousando me questionar? Eu sou o Senhor. Não, Deus conversa com ele e eles fazem assim aquele lance do comércio, da civilização ali do deserto. Aí se for 50, faz a pichincha. Aí se for 40, aí 30 e tal, e vai indo, né? Até que, de fato, o Abraão entende que Deus está tomando a decisão e que só toma, de fato, como se diz no nosso, né, no nosso contexto hoje, deu ruim, né? O negócio não está assim. Né? O Gideão vai lá e Deus diz que vai fazer, aí ele põe a lã e quer saber se vai cair o orvalho. Então, Deus trata essas coisas de maneira absolutamente tranquila. As filhas de um homem chamado Zelofeade ficaram sem herança, porque naquele tempo a herança era puramente para os homens, e elas foram reclamar para o Moisés, e o texto bíblico diz que isso pareceu bem ao Senhor e elas conseguiram os seus direitos. Então, uma coisa que é interessante, assim, que chama a minha atenção, é que é o seguinte, dá a impressão que muita gente tem uma atitude assim que supostamente é bíblica, supostamente é baseado nos conceitos de Deus, mas que não parte do pressuposto da importância da atitude ativa do indivíduo como parte de alguém que constrói o futuro. Aí eu coloco isso junto com uma questão interessante, que as pessoas ficam esperando que tudo seja decidido de cima para baixo. E quando as coisas são decididas de cima para baixo, Israel, não sei se você vai concordar comigo, mas é
tanta complicação, é tanta burocracia, é tanta lei confusa. Na hora de pagar a multa, a coisa está pronta amanhã. Na hora em que você vai receber um direito, você tem que rodar, é um negócio muito louco isso. E você sabe o que aconteceu? Eu fui convidado pelo governo de Israel para visitar ali o parlamento Knesset, né? E aliás, você falou do mundo protestante, né? Israel também é uma democracia muito diferenciada na região onde ele está inserido, né? É claro que a Suíça é muito mais democrática e, como você disse, ninguém bate a Suíça, né? Mas o que me chamou a atenção, sabe o quê? Que a gente estava reunido com líderes de vários países. Aí eles perguntaram lá para o pessoal, eu falei, escuta, qual que é a Constituição aqui de Israel para seguir as leis? Não, Israel não tem Constituição. Aí o pessoal quase surtou, não tem uma lei fechada, né? Assim, e o que eu acho interessante é que muitos países com alto índice de desenvolvimento humano, de democracia, têm uma participação ativa dos cidadãos que parece que leram o Antigo Testamento com clareza, e até a igreja primitiva, né, que cada vez que as coisas tinham que resolver, de vez em quando precisava de uma discussão ali mais definida, né? E ao mesmo tempo em que a gente vê isso nesse ambiente, a gente vê, vamos dizer, uma coisa muito mais simplificada, né? Que é isso? Por que a gente tem leis tão longas, complicadas e inexequíveis? Você, na trajetória histórica, pegando a veia protestante, você enxerga isso? É assim? Dá para viver num país sem uma constituição tão detalhada assim? Como é que é isso? Explica para a gente, que a galera aí está preocupada com a questão. Isso é um assunto muito legal. Até você mencionou a Suíça e Constituição. É engraçado. A gente, na Suíça, para você ter uma ideia, é muito difícil o país ter isso. A Constituição pode ser alterada a qualquer momento. Qualquer parte da Constituição. Nada está escrito em pedra. E no Brasil, é engraçado a gente nossas famosas cláusulas pétreas, onde um grupo de pessoas se junta e decide que essa regra vai valer para sempre. Porque sim. Porque eles têm certeza que eles sabem o que eles estão fazendo. Então, acho que a grande diferença, eu acho que se resume à humildade. E eu sei que é mais difícil o modelo democrático do que o modelo ditatorial. Porque vamos ser sinceros, não importa o modelo econômico. Se tiver uma ditadura islâmica, uma ditadura católica, uma ditadura de ateu, e você está ganhando um bom salário, tem uma boa qualidade de vida e está tudo bem, a maior parte das pessoas não vai se preocupar. Porque ter democracia exige esforço, responsabilidade individual. Eu acho que essa que é a grande dificuldade. Por exemplo, a Líbia, no Oriente Médio, alguém mencionou lá se é a única democracia real. Tem outras democracias, mas na prática a única que oficialmente pela ONU é considerada como funcional é de Israel. Daí, em segundo lugar, eles colocam a Turquia, que agora acho que está caindo mais rapidamente. Mas enfim, a Líbia, por exemplo, era basicamente um despotismo, onde se você fizesse 18 anos, o Estado te dava um carro zero. Porque eles tinham muito dinheiro de petróleo. Daí não tem muita discussão democrática, porque eu não preciso, se eu tenho dinheiro, se eu estou bem. Então, na prática, ter democracia necessariamente tem que ter responsabilidade individual. Então, a ideia, isso é muito forte na tradição brasileira, com a questão do sebastianismo, o grande rei que foi massacrado na África, e um dia vai voltar para resolver todos os nossos problemas. É forte na Itália, com a tradição antiga da cultura imperial e católica do Papa, a referência na Espanha também. Muito forte essas culturas, porque eles criam uma visão, o Brasil tem muito isso, a gente cria a ideia de que alguém muito qualificado, morando na capital, ou numa pessoa muito estudiosa, muito superior a mim, isso até acontece com fé. Muitas pessoas falam, o pastor resolve o meu problema religioso, porque ele está acima de mim, ele estudou a Bíblia, ele fala hebraico, então assim, ele está, de alguma forma, ele está pertinho de Deus, eu não, eu estou longe, então eu preciso falar com ele manda o recado, né? Ou eu preciso falar com a secretária, do diretor, do gerente, do chefe, para resolver. Mas na prática, quem é a melhor pessoa para decidir aonde colocar a ponte no rio, num vilarejo? Quem mora no vilarejo, quem sabe onde vai ficar a ponte. Então, acho que essa que é a grande questão. A democracia se resume em gestão de coisas públicas, em gestão do que a gente tem na nossa sociedade. E é muito melhor se todo mundo que está na região participa. Agora, o que é engraçado é que dentro da cultura protestante tem um incentivo. Você é responsável, corre atrás e se vira e faz o negócio acontecer. Na cultura não protestante, tanto islâmica quanto católica, quanto os imperialismos na Ásia, a ideia é que
eu não resolvo. Quem resolve é o Estado. E tudo é engraçado, né? É difícil para eu decidir o que eu vou dar de presente para você no seu aniversário. Putz, não sei se você vai querer uma coisa ou outra. Imagina o governo decidir o que 200 milhões de pessoas querem receber com dinheiro tributado. É muito complexo. Então, assim, na prática, é difícil a gente decidir, ou um indivíduo decidir uma coisa que vai durar para sempre, 100 anos, 200 anos, 300 anos. Então, no final das contas, os países como Estados Unidos, como Suíça, como Inglaterra, tiveram modelos, a própria Constituição americana, ela pode ser emendada. Ela é um pouco pior que o modelo suíço, só que ela pode ser emendada. Então, o modelo democrático escandinavo, por exemplo, também cabe espaço para mudanças constantes. A Holanda, por mais que muitas pessoas religiosas tenham problema com a liberdade da Holanda, com maconha, com droga, com a ideia da Holanda se construiu quando os protestantes governaram a Holanda, criou uma coisa chamada pilarização, que foi o seguinte: eu sou protestante, eu sou cristão, eu sigo essa visão. Se você discorda de mim, tudo bem, você mora na sua região da cidade, eu moro na minha. Quando você quer fazer suas festas, faz o que você quer, e eu faço o que eu quero. E cada um tem liberdade no ambiente onde você tem uma coexistência limitada. Então, novidade não assusta a democracia. Por isso que países com menos democracia tendem a ser mais atrasados tecnologicamente, porque o novo assusta. Então, por exemplo, Israel, quando começou a discutir maconha, já começou a investir, por exemplo, em tecnologia. Não porque eles vão consumir, não porque os rabinos estão usando droga, não porque os judeus não têm moralidade. É que ele falou, bom, se eu posso trabalhar com essa tecnologia nova, não tem problema. O café já foi uma comida nova, que era proibida pela Igreja Católica. Então, acho que essa questão de toda vez que você tem uma proibição de tecnologia, está associado ao poder supremo. Isso é a mesma coisa quando você tem uma lei que não pode ser mudada. Então, por exemplo, na Idade Média, durante os cruzados, o Papa decidiu que não podia usar o arco e flecha, a besta não podia ser usada por europeus. Por quê? Porque a besta era usada por um cara pobre, um fazendeiro, matar um nobre que apoiava a igreja. Isso não pode, desculpa. Na prática, é a mesma coisa quando você cria uma lei no Brasil que proíbe o pobre de empreender, porque as capitanias hereditárias têm um dono, porque o ouro, um quinto tem que ir para a coroa portuguesa. A estrutura de gestão da coisa pública fica dessa mesma forma, fica enrijecida. E por que isso é bom? É bom para quem está no poder. Se é difícil abrir uma empresa no meu país, qual é a chance de alguém quebrar o meu negócio ineficiente, só que está na minha família há 300 anos? Então você tem alto nível de competitividade e empreendedorismo nos Estados Unidos, na Holanda e na Suíça, baixo nível em Portugal. Não precisa ser Brasil, pode ser qualquer país que decide que ele tem que definir tudo escrito por regra que, por alguma razão, as 20 pessoas hoje que decidiram uma lei, daqui a 100 anos essa lei é tão eficiente, quando o mundo mudou, a tecnologia mudou. Então acho que essa incapacidade de se adaptar é o que falta nessa mentalidade. E pelo que eu vejo, a Bíblia e o cristianismo na trajetória histórica é bem adaptável. Então eu tenho a leve impressão que enrijecer tudo não é bíblico. Isso é verdade ou não? Então, aí o pessoal está até perguntando se o moralismo dificulta uma efetiva democratização, como é que funciona isso, né? A questão precisa ser bem assim compreendida. Por quê? A primeira coisa é que nós vivemos num ambiente que é um ambiente social que só pode ser preservado, né, à medida em que nós, vamos dizer assim, somos coerentes diante do nosso contrato social, da nossa relação com o próximo. Por isso, as sociedades protestantes, como a própria sociedade de Israel, é uma sociedade, digamos assim, séria, né? É uma sociedade onde você tem a importância da lei, né? Inclusive se fala muito da ética, né? Inclusive se fala do indivíduo protestante num caminho virtuoso, né? Em que ele deve procurar as virtudes de maneira em que se possa produzir um mundo melhor, né? Essa realidade precisa ser considerada. O que é diferente de um moralismo no sentido negativo da palavra, em que você cerceia a liberdade e a responsabilidade da pessoa. Porque a coisa interessante é que uma vez que a vontade divina para nós, ela está estabelecida em palavras, ela não é uma sensação mística
que cai em mim e, portanto, eu agora defino tudo a partir do que eu tenho. Aliás, um caminho que o pessoal não percebe na Bíblia, existe um processo de desmitologização do paganismo, né? Existe um enfrentamento do que a gente chama de pensamento mágico, né? De tal maneira em que as pessoas entendem que aquilo que Deus diz é palatável, é compreendido pela mente, precisa ser lido e estudado. E se precisa ser lido e estudado, quer dizer que surge a figura do intérprete, a pessoa que tem que não só ler, entender e justificar o que está sendo dito ali. Nesse sentido, então, o livro está aberto para todos. Uma das coisas tão importantes na tradição protestante chama-se livre exame das Escrituras, né? Eu acho interessante, quando a gente estava na nossa viagem da Reforma, a gente fez uma parada extraordinária lá em Wittenberg, né? E ali a gente entrou numa igreja antiga e tinha uma coisa muito interessante, onde um quadro pintado mostra a figura de um religioso medieval, um religioso assustado, apavorado, cheio de elementos assim apavorantes e amedrontadores à sua volta e se sentindo pequeno ali, acanhado, né? E ali do lado tem a figura do Lutero com a Bíblia aberta. Mas o interessante é que Lutero está assim imponente, né? Ele está de maneira assim, como quem diz, olha, com este livro aberto eu conquisto o mundo, né? Então, esse processo de libertação do indivíduo da sua responsabilidade, e, aliás, Jesus deixou claro isso, né? que a ética, né? A ética surge de uma ética mais profunda, que não só olha a literalidade da lei, mas a intenção e o espírito por trás com o qual eu estou fazendo alguma coisa. Se todo mundo está jogando limpo, todo mundo está jogando sério e a gente trabalha em conjunto, essa realidade vai longe. Então é muito interessante como isso caminha. E o problema sério, você tem razão, é quando chega no momento em que a gente não tem a possibilidade de dar a liberdade para o outro dizer o que ele pensa, o que ele quer. O pessoal não presta atenção, porque eu não sei o que acontece na hora de ler a Bíblia. A Bíblia permite que seja escrito até a opinião que o diabo deu, até para mostrar que ele estava errado. O diabo chega lá e fala para Deus, olha, esse Jó aí é roubada. Esse negócio aí que ele está dizendo, você acha que ele serve o Senhor mesmo? Oh, pois é, vamos ver se ele serve, né? Então você tem essa possibilidade para que as pessoas tenham a liberdade de se expressar e de ser. E, claro, se eles representam uma ameaça para o bem comum, se eles representam uma ameaça para a sociedade, aí nós temos elementos legais, né, quando a gente vê isso. Agora, de fato, o pessoal às vezes está preocupado, né, com a questão, né, que a gente tem, às vezes, nos próprios ambientes religiosos, muitas vezes de tradição formalmente vinculada ao protestantismo, onde essa realidade não existe, né? Você tem as pessoas que abrem mão do seu senso de responsabilidade de serem sujeitos agentes na sua vida e ter compreensão da realidade. Então, de fato, Israel, o que a gente está começando a perceber aqui é o seguinte, olha, parece que o pensamento bíblico raiz de uma democracia saudável, né, que a gente vê elementos muito fortemente nas tradições protestantes, né, parece que é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Você sabe o que me assusta mais? Eu queria até terminar com essa palavra, depois você faz um desfecho aí. É a postura de se tornar refém do messianismo. Por exemplo, né, a gente vê uma coisa complicada que aconteceu na Alemanha com o surgimento do nazismo, um movimento, né, que apaixonou tanta gente, porque aqui está o cara que vai resolver tudo para nós. A mesma coisa, eu visitei países da antiga cortina de ferro e como eles têm um trauma da experiência, do domínio absoluto do Estado, que realmente assim matou até a alma de muita gente de conseguir reagir até os dias de hoje, né? Como é difícil erguer, né, grande parte daquela realidade da Europa do Leste, né? E às vezes na própria realidade brasileira, e aqui a gente não está mandando um recado para ninguém, né? Tanto na esquerda como da direita, tanto do lado do Lula ou do Bolsonaro ou de quem quer que seja, nós temos pessoas exatamente pensando do jeito que você falou,
quando é que surge o grande representante que vai tomar a responsabilidade para a minha vida, para que eu fique descansando e não tenha uma responsabilidade. Então, uma ética divina, uma atitude, né, de responsabilidade é importante, não como o Fábio está colocando, não um moralismo no sentido limitado do tempo. Mas muito bem, suas últimas palavras aí, porque o nosso tempo já Reta está final, né? caminhando. Temos, nossa, essa live aqui, o relógio ele não é democrático, ele funciona conforme ele deseja, e nós temos que submeter ao seu domínio absoluto aqui. Mas a galera está com a gente aí, dá as últimas pontilhadas aí, a gente vai ficar preparado para a próxima semana também. Bom, para finalizar, é bom terem tocado no tema de moralismo e ética. O que a história nos mostra é que só é possível ter democracia e liberdade individual e as pessoas poderem fazer o que elas querem se tem um norte moral, se tem um norte ético. Então, todos os países que tiveram alto nível de democracia e liberdade, na prática, as pessoas se submetem a um código de conduta muito forte, e isso é muito importante. A Suíça é o país mais liberal do mundo, com mais regra que existe para conduta pessoal. Então, realmente, na hora do vamos ver, só é possível ter liberdade do país, ter desenvolvimento, ter riqueza e poder discutir os assuntos se tem um código de conduta moral pessoal. Por exemplo, respeitar a opinião diferente. Então, dentro da cultura suíça, você é obrigado a ouvir com quem você discorda. Isso pode ser frustrante. Numa sociedade onde você tem menos liberdade e você não tem uma ética fechada, por exemplo, se você fala uma coisa que eu discordo, eu posso ficar ofendido e gerar atrito, conflito. Então, eu acho que pelo que a história mostrou, ter uma conduta ética e moral muito definida e condizente com a democracia é fundamental. E isso é até um sinal de alerta para nós, porque tem duas coisas acontecendo no mundo. Um abandono da ética no mundo desenvolvido e uma busca de, digamos, messianismo e falta de responsabilidade individual no mundo subdesenvolvido. Então, são duas coisas que a gente deveria se atentar mesmo. Realmente é importante ter uma referência, porque você só consegue nadar na liberdade, historicamente falando, quando você tem algum tipo de diretriz. Liberdade puramente, sem nenhum tipo de diretriz moral, é o anarquismo, e os desdobramentos históricos dele não foram de sucesso e riqueza em geração. Ele dá certo uma geração, na segunda ele já para de funcionar. Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu inclusive em Israel. Os modelos de excesso de liberdade e falta de diretriz moral tende a acabar com o tempo. Mas eu acho que é isso. Para concluir, então, historicamente, é muito bom, importante todo mundo saber como a Bíblia e a leitura da Bíblia responsável e a responsabilidade individual foram fundamentais para a formação da democracia. A gente, para preservar ela, acho que é importante continuar sintonizado. Bom, pessoal, uma grande alegria ter vocês com a gente aí. A galera está interagindo. Fique ligado na Biblos. A Biblos está aguardando aí, né, a caminhada, porque as nossas viagens são verdadeira experiência vivencial profunda, com conhecimento, cultura, inspiração. E para 2021 nós temos aí algumas alternativas razoáveis. Fique ligado com a gente. Na sexta-feira que vem, eu e Israel vamos estar de novo e vamos ver esse negócio de riqueza e pobreza, né, no contexto da revelação bíblica. Então, um grande abraço para todos. Sigam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tanto do Saião como também da Biblos, vídeos, muita coisa. Hoje foi colocado um Salmo 77 muito bonito, muito gostoso ali do Mar Vermelho, que foi publicado aí no novo, né, canal do YouTube aí que eu desenvolvi nessa parceria com a Biblos. E você está convidado, está em sintonia com a gente. Um grande abraço e Deus abençoe a todos e uma boa noite. Valeu, tchau, boa noite.